identificação e desidentificação. É muito comum que a pessoa mais identificada com o corpo sequer consiga conceber uma vida sem o corpo. Como pode existir alguma coisa depois da morte do corpo, se o corpo somos nós? Se eu sou o corpo e o corpo acabou, eu acabei. Não é à toa que chamamos os mortos de finados. Será que tivemos fim com a morte do corpo? Será que as manifestações de espíritos seriam o quê? Será que, acima de tudo, nossos corações, após um sonho realista com nossos falecidos, quando sobrevém uma saudade mais forte, nossos corações, nossas mentes não têm uma certeza inexplicada da permanência desses nossos mortos? Que os finados não tiveram fim? Se prestássemos atenção para a voz que vem do coração, talvez essa ideia do fim, do finado, não existisse mais. Não precisamos ser convencidos pelas memórias de outras vidas, pelos sonhos que temos onde temos outra cor de pele, outro sexo, em outro tempo, e mesmo assim sabemos que somos nós. Essa eclosão de ideias que vem não se sabe de onde. Esses talentos para os quais nunca fomos preparados e que se mostram já bem desenvolvidos. Essas aparentes injustiças que acontecem com pessoas que em tenra idade passam privações, passam fomes ou emergem talentos maiores do que alguns nem na idade adulta apresentarão. Tudo isso nos fala que se toda causa tem um efeito, e é óbvio que sim, e se a causa de um determinado efeito não está nessa vida, só pode estar antes dessa vida. Ué. Não haja dúvidas para as almas não identificadas com o corpo, não restariam dúvidas da existência de algo antes da morte e algo depois da morte, se prestássemos atenção para o mundo, para a vida que há depois da objetividade. Sentindo nossos corpos, nossas mentes, nossos corações, tendo olhos de ver a vida pela lógica
e pelo coração, nos dizendo de um mundo mais amplo, de uma vida infinita, muito menos angústias, muito menos sofrimentos teríamos. Venceríamos, enfim, o grande medo, porque todo medo vem do medo primordial da morte. Mataríamos a morte, que de verdade nunca existiu, apenas em nossas mentes identificadas com o corpo. Nós que construímos a identificação com o corpo, precisamos agora, para evoluir, para nos expandir, para nos libertar da dor e da morte, nos desidentificar. Vejamos o que Paulo nos fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 38. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Paulo faz até poesia da morte, não é? São muitos os habitantes do mundo material que repudiam a existência do mundo espiritual. Constatando que o corpo físico, após a morte, se desfaz completamente com o passar dos anos, eles julgam ser impossível a vida após a morte, simplesmente pela falta do corpo. Supondo então que tudo termina na matéria. Seria como um motorista de caminhão que depois de longos anos transportando grandes pesos tenha ficado também pesado. Tenha se identificado com o próprio caminhão. Conhecedor do destino dos veículos imprestáveis por acidentes ou pelo uso, que é o desmanche, esse motorista diz ser impossível aos motoristas voarem. Mas isso não se deve ao caminhão, nem ao desmanche, mas à sua identificação com o peso, que fez com que não soubesse a diferença entre motorista e caminhão. A história registra: foi preciso um ser humano de alma leve para, tomando um motor de automóvel, naquele mesmo desmanche, construísse e voasse num avião. Sim, o corpo se agrega e se desagrega. Sim, a mente se identifica, mas também se desidentifica. Nós, herdeiros da animalidade, surgimos
como homens identificados com o corpo. Mas nós, homens, destinados à sublimação do anjo, precisamos e podemos nos desidentificar com o corpo e nos identificar com o verdadeiro eu, que é espiritual, que é subjetivo, que é divino. Que assim seja para todos nós. Um grande abraço e até a próxima.